Agora nós vamos falar de PIB. Nós tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, um tombo de 1,5%, parece ser apenas o começo de uma recessão forte que o Brasil tende a enfrentar. E nós vamos falar sobre isso agora com Carlos Langoni, economista, consultor e ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Hoje eu ouvi de um economista que esse PIB, essa queda de 1,5% é só a ponta do iceberg, porque a situação tende a ser bem pior. Nós tivemos as indicações e, na verdade, pegou um pouquinho só do impacto mesmo do isolamento social, de interrupção de atividade, que foi no mês de março, né? Bom, eu diria que nós estamos no trampolim do mergulho recessivo, que é inevitável. É um choque externo, de natureza global, um choque com duas dimensões, é um choque simultâneo de oferta e de demanda. Então, ele, de um lado, congela o consumo, do outro lado, ele paralisa a estrutura produtiva de todas as economias. Portanto, esse é apenas o início do processo, como você chamou a atenção. Capta apenas um período de março, onde há o início do isolamento social. Chama atenção que essa queda ainda é seletiva, o setor agropecuário foi preservado. Do lado da demanda, é interessante notar que os investimentos estavam ainda em expansão, o que sinalizava, Denise, um fato muito interessante. A economia brasileira, de fato, estava como aquele avião na cabeceira da pista com as turbinas preparadas para decolar, quando teve que abortar em função dessa terrível crise, cuja origem, na realidade, é uma pandemia. Agora, algumas projeções apontam a possibilidade de a queda da economia neste ano quase que empatar com a recessão que nós tivemos em 2015 e 2016. O senhor acha que pode chegar a isso? Olha, existem várias projeções. A do mercado, que eu me baseio usando o boletim Focus do Banco Central, a média é por enquanto, um pouco abaixo de 6%, 5,86%. Mas há projeções de uma queda maior, da ordem de 7%, 8%, até 10%. Aí realmente é muito difícil estimar exatamente o tamanho dessa descontinuidade recessiva, porque é um ciclo econômico incomum, porque ele é definido por uma variável médica, que é exatamente a evolução da pandemia e a possibilidade de você gradualmente reabrir a economia. Isso varia de país para país. Por exemplo, a China já está com a sua economia sendo reaquecida e caminha para uma retomada em estilo V. Nós vamos começar a discutir agora alfabetos. Outras economias, talvez na Europa, a recuperação seja mais um U, achatado devido aos problemas, por exemplo, da Itália, de natureza, inclusive, fiscal. E a grande questão aqui no Brasil é se vai ser, de fato, um V, uma recuperação rápida, quando nós saímos do pior da crise do coronavírus, ou se vai ser uma recuperação um pouco mais lenta. Isso vai depender muito, Denise, das políticas que serão adotadas logo após o fim do ciclo epidêmico. Agora, tem essa questão da retomada do que o governo poderá fazer em termos de política econômica, né, depois que passar a crise mais séria da pandemia. Agora, nós ainda temos, em relação à estratégia atual do governo, muitas críticas, especialmente no que se refere ao crédito, que pode haver uma boa intenção, mas o fluxo de liberação de recursos não atendeu às expectativas. O sistema bancário contou com a flexibilização de várias regras que permitiram que aumentasse a liquidez, mas isso não está sendo canalizado. E é uma questão que pode até comprometer o potencial de reação depois, porque as empresas ficam numa situação mais difícil, né? De fato, não é fácil levar o crédito rapidamente a setores que estão hoje num nível de risco potencial muito elevado. Não é uma tarefa simples nem para o Banco Central do Brasil, nem para qualquer Banco Central mundial. A gente vê o Fed injetando um volume maciço de liquidez, o BCE também, e nem sempre esses recursos chegam na ponta do tomador, que são, de fato, você tem toda a razão, as empresas precisam de um refinanciamento, precisam de um alívio no pagamento das suas dívidas, mais capital de giro para poder sobreviver. Eu acho que o desenho está muito bem feito, inclusive lembrando que os programas sociais do governo são muito inovadores e interessantes. O programa de flexibilização dos contratos de trabalho procura preservar o emprego formal, que mesmo assim apresentou forte queda em abril. O programa de auxílios informais
permitiu que nós tivéssemos conhecimento de uma massa enorme de brasileiros que vivem de um trabalho intermitente, de baixa produtividade e provavelmente com baixa qualificação. Então, é todo um conjunto de medidas que são tomadas, umas são implementadas de forma mais eficiente. Por exemplo, o crédito imobiliário está indo muito bem, o refinanciamento feito pela Caixa, com redução de taxas de juros, algumas linhas de refinanciamento automático dos bancos também está funcionando bem. O que é difícil, de fato, é chegar ao pequeno e médio empresário. Agora se discute, inclusive, formas de envolver as grandes empresas e a sua cadeia de suprimento como uma espécie de garantidores desse empréstimo, porque é fundamental manter esses fornecedores pequenos, né, com uma boa saúde, em boas condições, para quando a economia sair da hibernação, eles possam, de fato, voltar a operar de maneira rápida. Agora, Tolongor, nós tivemos no mês de março o impacto direto da pandemia que pegou todo mundo de surpresa, interrupção de atividade. Isso, claro, levou a uma queda forte do consumo, porque não tinha jeito, era isolamento social mesmo, e de início a adesão foi até mais forte. Agora, algum dado chamou a sua atenção nesse balanço aí do PIB, além das quedas que já se prevê, por exemplo, de consumo, serviços, comércio, mas como é que o senhor vê no geral? Não, eu acho interessante chamar a atenção para a resiliência do setor agropecuário. É realmente um setor diferenciado no Brasil. Ele é competitivo, ele é eficiente, ele tem uma boa logística, apesar de ainda estarmos atrasados em termos de transporte ferroviário. E é uma característica interessante nessa crise, é que o consumo de alimentos está sendo preservado, tanto no Brasil como no exterior. Então, é um setor que poderá contribuir para amortecer um pouco a queda do PIB esse ano. E deverá ser o setor que vai liderar o processo de retomada. Então, eu acho que esse é um setor que merece destaque, né? É evidente que alguns setores estão sendo muito afetados, o setor de serviços, que é intensivo em mão de obra, isso afeta diretamente o desemprego. Os dados também do PNAD contínuo mostram já um salto na taxa de desemprego, mas apesar das medidas de proteção social, isso é uma tendência mundial, o desemprego vai aumentar, e isso é o lado muito trágico dessa crise, né? Ele vai haver, de fato, um forte impacto sobre a distribuição de renda e até mesmo sobre níveis de pobreza, mas o importante é que a economia brasileira saia rapidamente do pior da crise. O pior da crise vai ser esse segundo trimestre, esse que nós estamos vivendo agora. Eu tenho a impressão que, se tudo correr dentro do previsto, já a partir do terceiro, ou no limite do quarto trimestre, nós devemos estar respirando um processo de alívio do ponto de vista tanto humano, médico, menos óbitos, menor nível de infecção, e já preparando a economia para uma retomada que terá que ser liderado pelo setor privado. E aqui, Denise, eu gosto de chamar a atenção para a visão inoportuna daqueles que falam em plano Marshall. Não existe plano Marshall. O plano Marshall foi elaborado numa situação excepcional de um pós-guerra, e foi uma doação dos Estados Unidos para reconstruir uma Europa destruída na sua infraestrutura física e humana por uma terrível guerra mundial. Esse não é o caso. A infraestrutura ela está, como eu disse, congelada. O consumo também, mas ela não foi destruída. Nós tivemos, infelizmente, perda de vidas humanas, o que é muito trágico. Mas a economia, portanto, tem mais condições de se recuperar. E se nós olharmos o montante do Plano Marshall e atualizarmos a números de hoje, é algo mais ou menos da ordem de 100 bilhões de dólares. Ora, o governo já gastou, nessas medidas compensatórias, dois planos Marshall. E não existem recursos públicos para que o Estado lidere o processo de retomada. Então, nós temos que trabalhar, sim, para criar um ambiente de estímulo e de confiança para que o setor privado possa voltar a investir. É fundamental continuar trabalhando para reduzir o custo da energia, e aí o gás natural vai ter um papel fundamental, aprimorar os marcos regulatórios, né, e restabelecer a confiança na sustentabilidade fiscal. É aí que nós vamos, de fato, poder viabilizar uma retomada que não seja em V, mas pelo menos no U,
com pouco achatamento. Agora, ficam grandes dúvidas em relação a essa possibilidade de retomar o compromisso com o ajuste fiscal a partir de todo esse desarranjo que está ocorrendo agora e da possibilidade que o governo, por enquanto, descarta, mas de prorrogação de algumas medidas tomadas agora. A questão do auxílio emergencial, não há muita clareza que teria condições de interromper. O governo até pode, por decisão dele, mas o Congresso cogita a possibilidade de tornar aí mais prolongado, né, esse auxílio, pode tomar alguma medida nesse sentido, né, e questão de arrecadação, de receita, o quanto que as empresas vão sair machucadas dessa situação e também o desemprego, né? Não, você tem toda razão. Primeiro, ainda existe uma incerteza em relação ao montante final do custo fiscal dessas medidas compensatórias que eram extremamente necessárias, todos os países adotaram, mesmo aqueles como o Brasil, que ainda estavam no processo de transição para corrigir os seus desequilíbrios internos. Mas eu chamaria a atenção que, assim que a situação, o pior passar da crise médica, da pandemia, nós vamos ter que fazer um ajuste não apenas nos fluxos, ou seja, você tem toda a razão, nós não podemos esperar que apenas haja uma recuperação endógena da receita fiscal acompanhando a recuperação do PIB. Nós temos que fazer um ajuste de estoque. O que significa isso? Nós vamos ter que vender ativos de uma forma muito mais agressiva e de forma muito mais rápida, ou pelo menos anunciar um programa de venda efetiva, de privatizações, de concessões, de venda de ativos por parte do BNDES, por parte da Caixa Econômica Federal, por parte do Banco do Brasil e também por parte do governo federal e governos estaduais, para que haja uma possibilidade de sinalizar para os mercados que essa relação dívida bruta PIB de 100%, provavelmente vai ser esse o número no final aí do ano, ela vai ser revertida, mesmo que seja ao longo de 2, 3 anos. E isso vai exigir, de fato, uma política de venda de ativos importantes, empresas importantes do governo. Agora, para fechar, doutor Langoni, como é que o senhor vê o Brasil inserido num contexto global em que o mundo todo está tentando sair da crise provocada pela pandemia, tentando driblar primeiro a pandemia e depois os impactos econômicos? Tem essa situação agora colocada entre Estados Unidos e China. Como é que o senhor vê o Brasil nesse contexto? Pois é, eu acho que aí é um paradoxo. A economia brasileira é tão fechada, nós temos hoje uma relação de exportação e importação sobre o PIB de apenas 24%, só lembrando, a China tem 40%, o Chile 60%. Então, o Brasil tem um espaço para prosseguir na sua estratégia, que eu chamo de abertura fragmentada. O que é a abertura fragmentada? Não é uma abertura multilateral, até porque não existe hoje ambiente, nem geopolítico para que isso possa acontecer, mas sim uma abertura seletiva, multiplicando os acordos bilaterais. Nós tivemos o primeiro grande acordo, União Europeia-Mercosul, vamos agora seguir em frente com, quem sabe, acordos bilaterais com o Canadá, com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos, por que não com a China? Eu acho que aí há um espaço enorme, porque esses acordos, Denise, é muito importante o ouvinte entender, ele atende não apenas acesso a mercados, melhora a competitividade, mas ele principalmente cria um ambiente favorável à atração de investimentos diretos estrangeiros, capitais de longo prazo, que vão ser vitais nessa fase de reconstrução da economia brasileira, principalmente no segmento de infraestrutura. Ok, eu agradeço muito a participação de Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central, economista, consultor. Doutor Langoni, muito obrigada. Muito obrigado, Denise. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan.